Olá pessoas, olha só quem voltou depois de um ano, se não é o cara que falou que o próximo vídeo sairia o mais rápido possível. E novamente estou aqui, fazendo a primeira parte da história do Brasil, já que eu não gostei muito de como ficou o outro vídeo. Então você que está desde ano passado esperando a parte 2 da história do Brasil, bom, você ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas ainda não saia desse vídeo, porque ele está mais completo e melhor explicado do que o outro. Então sem mais enrolação, vamos direto ao foco do vídeo. Para começarmos a falar sobre a história do Brasil, precisamos voltar aproximadamente 50 mil anos atrás, onde vários grupos de humanos saíram do continente asiático e passaram pelo Estreito de Bering, que nesse período estava congelado por causa da era glacial, e vieram para cá, a América. E com o passar dos milênios, eles acabaram se dividindo em várias tribos e povoando cada parte do continente americano. Estima-se que o local onde hoje é o Brasil havia mais ou menos 5 bilhões de índios, e eles ocupavam principalmente a parte do litoral do Oceano Atlântico. E ao contrário do que muitos falam, nem todas essas tribos viviam pacificamente umas com as outras. Houve várias guerras entre eles por causa de territórios ou recursos, sem falar que algumas tribos eram canibais e outros praticavam até mesmo escravatura. Mas havia algo que nenhuma tribo indígena esperava, uma grande ameaça vinda pelos mares. Do outro lado do Atlântico, havia dois impérios que estavam conquistando os mares e todas as terras que vinham pela frente. Esses impérios eram o de Portugal e o da Espanha, que estavam com tanta sede de territórios depois de terem descoberto o continente americano, que até o Papa teve que intervir para evitar um possível conflito entre os dois no futuro. Então, em 7 de julho de 1494, as duas potências marítimas, Portugal e Espanha, fizeram um tratado que dividiu o mundo inteiro entre eles. Esse tratado foi chamado de o Tratado de Tordesilhas. Pouco tempo depois que o tratado foi assinado, Portugal enviou uma enorme frota de caravelas liderada por Pedro Álvares Cabral para a América, que chegou no litoral brasileiro em 22 de abril de 1500. Muita gente acredita que Cabral chegou no Brasil por um acidente, e que na verdade ele estava querendo ir para as Índias. Porém há vários indícios que mostram que essa hipótese não faz muito sentido, principalmente pelo fato que Cabral teria chegado por acidente justamente nas terras que Portugal podia conquistar. Sem falar que muitos acreditam que nem foi mesmo Cabral que descobriu o Brasil, e sim Duarte Pacheco Pereira, pois há relatos que dizem que ele esteve no litoral brasileiro em 1498. Com a chegada de Cabral no litoral brasileiro, especificamente onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, ele inicialmente chamou o local de Ilha de Veracruz. Porém, depois que os portugueses viram que o local era grande demais para ser uma ilha, eles começaram a chamar o local de Terra de Santa Cruz. E posteriormente, depois de perceberem que aqui possuía muitas árvores do pau-brasil, eles mudaram o nome daqui para Terra do Brasil. E finalmente, em 1527, eles batizaram o local de Brasil. Apesar dos portugueses terem chegado aqui em 1500, eles só começaram realmente a colonizar o Brasil em 1530. Isso ocorreu porque os portugueses não encontraram ouro em nosso território, então para eles não fazia sentido gastar muitos recursos colonizando aqui. Mas as coisas começaram a mudar quando eles encontraram o pau-brasil, que era usado para produzir uma tinta para atingir tecidos que eram muito valiosos na Europa. Vendo isso, muitos portugueses começaram a vir para o Brasil para coletar essa especiaria, mas não era eles que trabalhavam, e sim os índios, já que os portugueses faziam um acordo com os índios, onde em troca de seus trabalhos, os portugueses iriam dar algumas ferramentas e bugigangas para eles. É importante falar que esse acordo só durou no começo da colonização, porque depois de alguns anos os portugueses começaram a escravizar os índios. Com o passar do tempo, muitos outros povos europeus, como por exemplo os franceses, também estavam querendo colonizar o Brasil por causa do pau-brasil. Isso fez com que Portugal começasse a mandar muitas pessoas para cá, com o objetivo de agilizar a colonização e impedir que outros países dominassem suas terras. E com isso, em 1532, foi fundada a primeira cidade do Brasil, São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso de Souza. Mas a colonização só começou de verdade em 1534, quando o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, cada uma governada por um membro da elite portuguesa. Com o passar do tempo, a coroa portuguesa viu que esse sistema de capitanias hereditárias não estava funcionando. Apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco que foram para a frente. Então, em 1549, eles decidiram unificar as capitanias hereditárias e administrar todo o território sob o governo geral, que teve como seu primeiro governador Tomé de Souza. Uma de suas primeiras ações foi criar uma cidade administrativa para o Brasil, ou seja, uma capital. Então, no mesmo ano, Tomé de Souza cria Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Nessa mesma época, os portugueses acabaram percebendo que o Brasil era um país perfeito para se plantar cana-de-açúcar, mas eles precisavam de pessoas para trabalhar nos campos e nos engenhos. Com isso, começaram a chegar milhares de africanos para serem escravos no Brasil. Estima-se que 10 milhões de africanos vieram para a América em todo esse período da escravidão, e desses 10 milhões, mais de 40% vieram ser escravos no Brasil, ou seja, mais de 4 milhões de africanos foram escravizados no Brasil em todo esse período.
Em 1580, o rei de Portugal acabou morrendo e deixando seu trono vago, e um dos mais próximos da linha de sucessão era o rei da Espanha, Filipe II. Isso fez com que Portugal e a Espanha acabassem se unindo e formando a União Ibérica, e essa união durou até 1640. Isso meio que acabou anulando o Tratado de Tordesilhas, então os portugueses começaram a se expandir para o interior do continente com o objetivo de encontrar ouro e conquistar novos territórios, e essa grande missão foi dada aos bandeirantes. Alguns anos depois, começa a Guerra Luso-Holandesa, onde a Companhia das Índias, que era uma empresa de comércio holandesa, invadiu a cidade de Salvador em 1624. Eles ficaram lá por pouco tempo, já que em menos de um ano os portugueses expulsaram eles de lá. Posteriormente, em 1630, a Companhia das Índias decidiu invadir o Brasil novamente, só que desta vez eles decidiram invadir a região do Nordeste, que era uma parte do território brasileiro mais vulnerável, e ficaram por lá até 1654. Durante esse período, a região do Nordeste foi comandada por Maurício de Nassau, que desenvolveu muita região, principalmente a cidade de Recife, que tinha se transformado no lugar mais desenvolvido em toda a América. Mas para fazer isso, o Maurício de Nassau teve que emprestar muito dinheiro para os donos de engenho. E isso fez com que a Companhia das Índias ficasse com raiva dele, ao ponto de tirarem ele do comando da região e obrigar os donos de engenho a pagarem as suas dívidas. Isso fez com que os donos de engenho se revoltassem contra os holandeses, e junto com os portugueses, que já haviam se separado da Espanha nessa época, com os indígenas e com os escravos, eles conseguiram expulsar os holandeses do Nordeste. Porém, mesmo com a vitória de Portugal, essa invasão foi muito custosa para eles, pois os holandeses pegaram os conhecimentos de Portugal sobre a cana-de-açúcar e o aplicaram em outras colônias. Isso fez com que Portugal perdesse uma grande fatia no mercado de açúcar no mundo, resultando na crise do açúcar, que destruiu a economia do Império Português. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Se lembra dos bandeirantes que estavam procurando ouro? Então, finalmente por volta de 1797, eles encontraram ouro aqui, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Isso mudou o Brasil de uma maneira extraordinária, já que milhares de portugueses vieram para o Brasil na tentativa de encontrar ouro. A região do Sudeste cresceu tanto que os portugueses decidiram mudar em 1763 a capital para o Rio de Janeiro. Quando Portugal viu a quantidade de ouro que estava sendo encontrado aqui, ele decidiu criar um tributo chamado quinto, onde 1/5 de todo o ouro que fosse encontrado no Brasil iria para a coroa portuguesa. E isso continuou até novembro de 1755, quando a cidade de Lisboa foi devastada por um terremoto, seguido por um enorme incêndio e posteriormente com um tsunami. Isso devastou todo o Império Português, e para reerguê-lo, um cara chamado Marquês de Pombal teve a ideia de criar um imposto extra na região de Minas Gerais, chamado de derrama. Isso acabou resultando em várias revoltas no Brasil inteiro, e uma das principais foi a Inconfidência Mineira, que tinha como objetivo transformar a região de Minas Gerais em um país independente. Mas eles acabaram falhando porque foram traídos por Joaquim Silveiro dos Reis, que os denunciou para a coroa portuguesa para obter perdão de suas dívidas. No final, todos os membros da Inconfidência Mineira acabaram sendo liberados ou exilados, exceto Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado em praça pública para servir de exemplo. No início do século XIX, na Europa, um cara chamado Napoleão Bonaparte tinha instaurado um bloqueio continental que proibia qualquer país da Europa fazer comércio com a Inglaterra. Porém, como Portugal tinha uma boa relação com os ingleses, ele não obedeceu esse bloqueio, então Napoleão decidiu invadir Portugal, fazendo com que a coroa portuguesa fugisse às pressas para o Brasil em 1807. E a vinda da coroa portuguesa mudou completamente o Brasil. Primeiramente, o príncipe Dom João VI assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer comércio com os outros países do mundo, principalmente com a Inglaterra. Ele também autorizou a criação do primeiro banco brasileiro, o Banco do Brasil, e posteriormente, em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de reino, criando assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E a criação desse novo reino marcou uma nova era para ambos os países. Nesse mesmo período, também aconteceu a Guerra contra Artigas, onde Dom João mandou atacar e anexar a Banda Oriental, que acabou ganhando o nome de Cisplatina posteriormente. E durante esse período que ocorreu a guerra, também aconteceu algumas revoltas no Brasil, como por exemplo a Revolução Pernambucana em 1817, onde Pernambuco tentou ser independente e se transformar em uma república, porém eles acabaram falhando por falta de apoio dos outros estados. Uma coisa importante para se falar é que enquanto o Brasil estava tendo uma era dourada com construções de fábricas, criação de estradas e inauguração de várias escolas de ensino superior, em Portugal as coisas não estavam muito boas. Milhares de pessoas estavam morrendo de fome e a população em geral empobreceu muito por causa da abertura dos portos do Brasil. Então, depois de anos de sofrimento, a população portuguesa se revoltou e exigiu que o rei voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E o rei, com medo de perder Portugal, decidiu voltar para Lisboa, porém deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, aqui no Brasil.
Pouco tempo depois, os portugueses exigiram que Dom Pedro também voltasse para Portugal, ocasionando no dia do Fico, onde no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro falou que iria ficar no Brasil. E depois, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, ele diz: independência ou morte, criando assim o Império do Brasil, com seu primeiro imperador, Dom Pedro I. Muitos acreditam que a independência do Brasil foi algo fácil e pacífico. Porém, houve várias batalhas em algumas das províncias antes de Portugal reconhecer a independência do Brasil. Sem falar que o Brasil ainda teve que pagar uma enorme indenização para Portugal por causa da perda de sua colônia. Mas mesmo com isso, em grande parte da nação houve tranquilidade, aceitação e até comemoração em relação à independência do Brasil. Mas as coisas começaram a mudar depois que Dom Pedro convocou uma assembleia em 1823 para criar a primeira Constituição do Brasil. O problema que ocorreu foi que Dom Pedro viu que a Constituição dava mais poderes à Assembleia do que para ele em si. Então ele mandou os militares dissolverem essa Assembleia e fez uma nova Constituição que o beneficiava, onde nela teria um quarto poder, o poder moderador. Essa Constituição recebeu várias críticas por causa desse poder moderador, já que esse quarto poder era mais forte do que todos os outros três. Isso acabou gerando várias revoltas em todo o país. Uma delas foi a Confederação do Equador, que foi um movimento separatista na região do Nordeste. E mesmo com seu fracasso, isso acabou diminuindo bastante a popularidade de Dom Pedro. E as coisas pioraram ainda mais quando começou a Guerra da Cisplatina, que não só terminou com a região ganhando independência e se tornando Uruguai em 1828, como também custou muita grana para o Império, ao ponto de criar uma enorme inflação no país, o que fez a popularidade de Dom Pedro piorar ainda mais. E sem nenhum apoio político ou popular, Dom Pedro decide renunciar por livre e espontânea pressão em 1831 e retornar para Portugal, deixando no comando seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Como Dom Pedro II possuía apenas 5 anos, ele obviamente não poderia governar, então o Brasil começou a ser comandado por várias regências até que Dom Pedro II fizesse 18 anos. Durante esse período, várias revoltas e conflitos ocorreram em todo o território brasileiro. Um dos principais conflitos foi a Guerra dos Farrapos, que resultou na criação da República Rio-Grandense em 1836 e depois na criação da República Juliana em 1839. A República Juliana voltou a fazer parte do Império no mesmo ano, mas a República Rio-Grandense só voltou a fazer parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Com várias revoltas acontecendo em todo o território brasileiro e o Império quase colapsando, em 1840 os liberais e os conservadores entram em um acordo e decidem emancipar Dom Pedro II, para que assim ele consiga assumir o cargo de imperador. Este ato ficou conhecido como o Golpe da Maioridade, já que nessa época Dom Pedro II tinha menos de 15 anos. Muitos achavam que tinha tudo para dar errado colocando um garoto com menos de 15 anos para governar todo o Império, mas aconteceu o contrário, deu muito certo. Durante o governo de Dom Pedro II, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de café do mundo, gerando um crescimento de 900% na agricultura, o que fez a economia brasileira crescer de uma maneira nunca antes vista. Sem falar que houve a construção de inúmeras estradas, linhas ferroviárias, bancos, entre várias outras coisas que modernizaram bastante o Brasil em comparação às outras ex-colônias. Mas como todos nós sabemos, o Brasil nunca tem paz. Então em 1874 começa a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito que já ocorreu em toda a América do Sul. Ela começou em 1874 com os paraguaios invadindo algumas cidades brasileiras e acabou somente em 1870, com a vitória do Brasil, Argentina e Uruguai, que haviam se unido e formado a Tríplice Aliança. Mas mesmo com a vitória, os membros da Tríplice Aliança também passaram por várias dificuldades depois da guerra, principalmente o Brasil, que terminou a guerra com uma dívida enorme e com um exército que se sentia desprezado pelo governo. Uma coisa que precisa ser lembrada é que o Brasil continuava sendo um país escravocrata, e isso manchava muito a imagem do Brasil pelo mundo. Com isso, o governo brasileiro foi aos poucos fazendo medidas que dificultavam a escravidão. Também houve uma grande pressão dos ingleses, que exigiam um fim da escravidão no Brasil e sempre tentavam dificultar o máximo possível a importação de escravos da África. Isso acabou resultando em um grande aumento no preço dos escravos, e vendo isso, os grandes fazendeiros perceberam que era mais barato e mais fácil trazer europeus pobres para o Brasil do que continuar comprando escravos para trabalhar em suas plantações. Isso acabou resultando em um enorme fluxo de imigração para o Brasil, onde começou a chegar pessoas de todo o canto do mundo vindo trabalhar aqui. E finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia a escravidão em todo o território brasileiro. Porém, mesmo isso sendo uma das maiores conquistas sociais que ocorreram no Brasil, muitos desses escravos continuaram sofrendo, seja de maneira econômica ou social. Isso acabou acarretando numa enorme desigualdade social entre os negros e brancos que até hoje não foi resolvida.
E para piorar, muitos fazendeiros se sentiram sacaneados pelo governo por causa do fim da escravidão, já que eles queriam uma indenização por causa da perda de seus escravos. E isso acabou fazendo com que os grandes fazendeiros se voltassem contra o Império. E uma coisa bastante importante para se falar é que naquela época o Império Brasileiro era sustentado por 3 bases principais: o exército, a igreja e os barões do café. E neste momento, depois do fim da escravidão, essas 3 bases estavam contra o Império, ou seja, era só uma questão de tempo para a monarquia ser derrubada. E isso aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio da igreja, dos barões do café e com boa parte do exército, deu um golpe na monarquia e proclamou a República do Brasil. Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do estilo que eu tô contando a história, do mapa e coisa do tipo. Qualquer crítica é bem-vinda se alguém quiser fazer pra ajudar o canal e coisa do tipo. E eu vou tentar postar a segunda parte o mais rápido possível. E não vai ser igual da última vez, onde eu falei a mesma coisa, só que eu não postei nada e até hoje eu não postei. Eu realmente vou tentar postar a segunda parte o mais rápido possível. Eu meio que vou tentar dar uma chance a esse canal pra ver se eu consigo ir pra frente com ele. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu espero que saia esse ano ainda.